clássicos ou atuais? Qual você escolheria? Eu sou a Juliara, esse aqui é o Zona C e hoje eu venho trazer para o canal um assunto que possivelmente em algum momento você já ouviu falar. Eu tô falando dos Big Three, que é um termo que sempre aparece por aí nos fóruns da vida, principalmente se a gente for falar um pouco a respeito de Dragon Ball, que tá ressurgindo aí por conta do aparecimento do Dark Three. A gente sabe muito bem que os shonen são a porta de entrada para muitas pessoas que querem se aventurar no mundo dos animes e também dos mangás. Logo, eles são o grande ponto de atenção da Shonen Jump, que é uma das maiores distribuidoras dos títulos dessa demografia. E já que a gente está falando de Shonen Jump, a gente já está falando também da demografia shonen, que inclusive, caso você não saiba o que é, qual tem a ver essa divisão toda, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz há um tempo a respeito dessa divisão toda de demografia, gênero. Eu acho bem legal você assistir o que tá aqui. E sabendo disso tudo, a gente vai falar um pouco a respeito dos Big Three, que é o primeiro ponto desse vídeo, que é extremamente importante para o entendimento do Dark Three. Big Three é um termo utilizado para denominar 3 títulos da era de ouro da Shonen Jump, que aconteceu ali na metade dos anos 2000, que foram de maior popularidade, não só no Japão, mas também no mundo. Os 3 títulos são One Piece, Bleach e Naruto. E como eu falei, existe muita discussão de se Dragon Ball entraria nesse Big Three. Porém, isso não é assunto para esse vídeo. Caso você queira que eu fale a respeito, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer um vídeo só sobre isso. Como eu falei, esse termo surgiu aí por conta da popularização dessas 3 obras, e essas 3 obras tinham os seus protagonistas sempre nas capas da Shonen Jump, no caso, o Luffy, o Naruto e o Ichigo. Então, várias capas da Shonen Jump, entre 2000 e pouquinho, até 2014 mais ou menos, foram ilustradas por esses 3 personagens. Todos esses 3 títulos tiveram pelo menos 15 anos de publicação e saíram simultaneamente entre 2001 e 2014. Os Big Three ditaram tendência no quesito de storytelling, construção de mundo e também de desenvolvimento de personagem. E é por isso que muitos mangakais citam o Eiichiro Oda, Chichikubo e Masashi Kishimoto como grandes inspirações para suas obras. Vale lembrar aí também que recentemente surgiram diversas comparações de Jujutsu Kaisen com Bleach em relação a cenas que foram animadas para o anime e são extremamente parecidas com cenas de Bleach, no caso do anime de Bleach. Mas acredito que se você comparar também nos mangás, você vai encontrar muita coisa parecidíssima. Fora que esses títulos ajudaram a moldar o shonen como a gente conhece hoje em dia, com esse negócio de ter um mentor, da gente ter o arco do treinamento e coisas do tipo. Óbvio que shonen não se resumem a isso. A gente sabe que existem diversos títulos de shonen diferentes que abordam coisas diferentes. Mas se a gente for levar em consideração um shonen que tenha ação e aventura, possivelmente a gente vai encontrar sim um desses elementos que foram aí disseminados One Piece, Naruto e Bleach. Hoje em dia existe uma discussão se existiria um novo Big Three dentro da Shonen Jump. Acontece que é muito difícil isso acontecer porque nós teríamos que ter títulos que fizessem uma revolução na estrutura do shonen do mesmo jeito que esses 3 títulos fizeram. Então acaba sendo muito difícil aparecer os novos Bigs, porque eles teriam que mudar alguma coisa na estrutura de uma maneira extremamente inovadora. Então talvez aí nós nunca teremos uma nova era de ouro da Shonen Jump. Fora que no pé que estamos, é muito mais fácil surgirem outros 2 títulos para entrarem no lugar de Naruto e Bleach e One Piece continuar aí, porque mesmo o Oda falando que tá acabando One Piece, ele já tá falando que One Piece tá acabando há muito tempo. Então, como a gente tem toda essa história de que, nossa, nunca vamos ter um novo Big Three, surgiu aí o Dark Trio, que é basicamente o contraponto de Luffy, Naruto e Ichigo. E esse contraponto seria o Yuji Itadori, Denji e o Gabimaru. Como eu estava falando, os Big Three trouxeram uma fórmula pronta para o shonen, que geralmente as obras acabam seguindo. Mas se a gente vê, além disso, dessa fórmula, a gente tem essas estruturas um tanto mais leves, focando no amadurecimento do personagem, no crescimento dele também, e obviamente recheado de aventura, de ação, muitas lutas, só que a gente tem um ponto em comum. Essas lutas aí,
toda essa história não é tão pesada, elas são umas histórias mais leves, até porque, se a gente for levar em consideração a demografia, eles estão focando num público mais jovem, masculino, mas é um público mais jovem, a gente tem ali 13 até uns 17 anos, então, querendo ou não, é um público mais jovem. Já com o Dark Trio, que no caso é Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Jigokuraku, a gente tem essa estrutura, só que ela é levada de uma maneira mais dark, mais sombria e também muito mais adulta. O Dark Trio veio para saciar o público que acompanhou os Big Three. Afinal, se a gente for levar em consideração, nós crescemos assistindo o Luffy, o Naruto e o Ichigo. Então, meio que fez parte da nossa adolescência essas 3 obras. E eu falo a gente porque a minha geração, principalmente, cresceu com essas histórias, né? Porque como elas foram difundidas mundialmente, a gente assistia, tipo, na TV Globinho, sabe? Então, o Dark Trio veio junto com isso daí, porque além deles trazerem essa mesma fórmula do shonen, eles trazem de uma maneira mais adulta, mais sombria e também flerta com o seinen, trazendo um amadurecimento maior para as páginas da própria Shonen Jump. Com o Dark Trio também, a gente tem a abordagem de assuntos mais atuais e mais profundos, fazendo com que o seu nível de popularidade aumente com o tempo, fazendo com que essas 3 obras batam de frente com o Big Three. É claro que esses 2 trios aí não se comparam, afinal a gente está falando de obras dos anos 2000 que foram extremamente populares e que já tem bastante tempo na estrada, né? Acontece que esse novo trio traz uma nova roupagem do que os Big Three trouxeram de muito importante para a demografia shonen, que acaba fazendo com que o público que consumia a Shonen Jump lá nos anos 2000, 2010, voltem a consumir os títulos dentro da própria revista, fazendo com que ela volte a ganhar um lugar de destaque nas vendas. A gente pode fazer com uma comparação que o Big Three é pra gente assistir enquanto a gente está crescendo e o Dark Trio é pra gente assistir enquanto estamos amadurecendo. Outro contraponto que é importante a gente salientar aqui é o tamanho das obras. Enquanto Naruto e Bleach tiveram aproximadamente 70 volumes lançados e One Piece continua saindo, Jigokuraku já foi finalizado e Jujutsu Chainsaw ainda estão sendo lançados, mas aí tem por volta de uns 20 e poucos volumes e não existe a pretensão de fazer com que eles sejam mais prolongados do que isso. Então, com uma quantidade menor de volumes lançados, acaba não tendo muita abertura para muita enrolação na história, fazendo com que elas sejam mais diretas e concisas. E é claro que se a gente for comparar números, o Big Three é muito maior do que o Dark Trio, afinal, 70 volumes comparado a 20 e poucos, é uma diferença absurda de tempo de lançamento, de quantidade de vendas, do tempo de circulação. Já o Dark Trio é muito mais recente e além de ter poucos volumes, a gente não tem tanto tempo aí de publicação, fazendo que, obviamente, os números em relação a vendas sejam menores. Mas só da gente ter o Dark Trio podendo bater de frente com o Big Three, já nos mostra que existe sim espaço para as mesmas histórias serem contadas de jeitos diferentes dentro da demografia shonen. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Me conta aí nos comentários se você já conhecia os Big Three e o Dark Trio, que eu quero muito saber. E se você concorda em relação se Jigokuraku e Jujutsu Kaisen sejam o Dark Trio de fato aí dessa nossa geração, né? Você concorda que eles realmente pegam toda essa estrutura shonen que a gente tem aí de One Piece, Bleach e Naruto e realmente trazem isso com maestria e transforma isso, vamos dizer que nossa atual realidade, né? Então vamos conversando aqui nos comentários e eu vou gostar muito de saber a respeito da sua opinião. Então é isso, espero que você tenha curtido. Se você curtiu, deixe seu like aqui no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!